Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nacionalista. E hoje eu estou aqui até com a minha bombeta virada com a aba para trás para um papo reto aí com os movimentos identitários que andam por aí. Mais especificamente, vou falar aqui a respeito do caso do treinador de futebol, Cuca, que foi colocado para fora do Corinthians após 2 jogos. E não me preocupo aqui nem um pouco com o processo. Não vou fazer aqui nenhum juridiquês para tentar explicar aos senhores e senhoras o que provavelmente pode ter acontecido. Eu tenho a minha opinião a respeito disso. Assim como tenho a opinião também de que o técnico Cuca deve contratar um grupo de advogados e deve fazer aquilo que nós todos deveríamos fazer: cobrar explicações desse movimento que está dentro do Corinthians e que fez com que ele precisasse renunciar ao seu trabalho devido a ameaças contra a família, ameaças de morte contra a esposa, todo tipo de humilhação que nós vimos aí e todo tipo de pressão que ele acabou sofrendo. O identitarismo, que até então estava apenas dentro da política, conforme imaginavam alguns, já há muito tempo ele passou para fora dos limites políticos e ele já está instalado dentro de várias instituições da sociedade. Associações, já está agora dentro dos clubes de futebol, está dentro da imprensa, está dentro do judiciário. Ou seja, esses movimentos vão se infiltrando e eles vão crescendo. E hoje, aquilo que foi um linchamento contra um indivíduo, ele será logo em breve contra 2 indivíduos, contra 3 indivíduos, contra 10, contra 100, 1000, 2000, 100 mil, até atingir toda a sociedade brasileira. O que eu estou aqui tentando comentar? Esses movimentos identitários, eles trazem para eles a palavra da justiça. Eles trazem para eles o julgamento daquilo que seria certo ou que seria errado. Eles trazem para eles o pré-conceito a respeito do que aconteceu. Fazem um julgamento, condenam e execram e executam quem eles bem entenderem. Esse é o grande problema. E esses grupos identitários devem ser chamados, sim, à justiça para responderem pelos seus atos. É isso que eu imagino que esse profissional de futebol irá fazer. E que todos nós deveremos começar a questionar. Porque o que houve com ele foi um linchamento moral. E isso não se faz. Qualquer tipo de justiçamento, qualquer tipo de condenação, qualquer tipo de penalidade deve ser única e exclusivamente atribuição do Estado. Se amanhã o Estado brasileiro não for mais assim, é outro problema. Mas hoje ele funciona dessa forma. Ele funciona assim. Com leis corretas ou leis erradas. Você tem a sua opinião aí. Eu acho que tem muita coisa errada. Mas também acho que tem muita coisa certa. Não vamos aí
também jogar tudo fora. Mas, infelizmente, aquilo que é errado vem tomando conta, vem tomando aí um espaço bastante grande sobre aquilo que é certo. Conforme eu disse, eu não vou entrar aqui na questão jurídica do que aconteceu há 37 anos atrás, nesse processo, num país do exterior, que foi feito a reveria e foi que dentro dele algumas linhas ali chamam a atenção. Quando a vítima diz que não reconhecia o profissional Cuca como sendo um de seus agressores. Mas, politicamente, para fazer barulho, para fortalecer, vejam bem o que acontece, observem bem aqui. Com isso que aconteceu, ganhou força esse tipo de movimento identitário que está dentro do Corinthians. E que se eu fosse o presidente do Corinthians ele é muito fraco, muito mole, eu instauraria um inquérito e botava para fora essa gente. De imediato. De imediato. E também, o Ministério Público deveria entrar nessa conversa. E eu acho que vai entrar. Pelas mãos aí do treinador. Deveria entrar. E deveriam ser responsabilizados todos aqueles que são partícipes desse negócio, para que eles expliquem de onde tiraram tal ideia de ameaça, de humilhação, de pressão, a ponto de fazer um linchamento moral do profissional. Ora, minha gente, vamos botar na mão na consciência. Esses grupos que hoje lincharam um indivíduo, amanhã eles podem crescer a ponto de linchar uma sociedade inteira. E num exemplo assim bastante comezinho, muito pequeno, posso dizer a você, quando você for obrigado a usar brinco, passar batom e sair de sainha na rua, porque isso daí, se você não fizer, você será linchado moralmente por esse grupo aí, ó. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver como é que fica. Sinto muito, meus queridos amigos, mas a lei aqui não passou pela mão do Estado. Isso aí se chama justiçamento. É outra coisa. Fala-se tanto do justiçamento que os grupos criminosos fazem com aqueles que são desertores, etc. Nesse caso acontece a mesma coisa. Houve um justiçamento, houve uma repercussão absolutamente extraordinária contra um indivíduo, e todo aquele gostinho, todo aquele cheiro de política podre, política de sindicato, política de vagabundo, está por trás disso. Infelizmente é isso aí. Tanto já perceberam que fizeram uma besteira, esse pessoal aí do respeito às minas, mais o técnico do time de futebol feminino, etc., que tinham escrito um manifesto mais imbecil, escrito por um bando de analfabetos que deveriam aprender a escrever antes de mais nada. Esses caras aí foram lá e retiraram do ar. Porque sabem que fizeram uma coisa errada. E um monte de gente com cérebro o tamanho de um alpiste correu atrás, dando repercussão para isso. E pior, aonde foram buscar subsídios? Foram buscar na imprensa esportiva, que é mais ocupada por imbecis do que em qualquer outro lugar da face da terra. A imprensa do diversionismo. Lamentavelmente, pessoas que se você tirar desse meio aí, ó, não vai servir para mais nada em lugar nenhum. E aí? Que correram lá, né, para fazer aí o seu pré-julgamento,
Que julgamento? Vocês não têm poder nenhum para isso. Sabe? Vocês não têm poder nenhum para isso. Vocês movimentaram uma massa de pessoas contra um indivíduo. Observem como isso é grave. Isso é extremamente grave. Essa gente tem o poder de manipular pessoas. Assim como tiveram poder lá em 8 de janeiro para manipular pessoas, para invadir o Congresso Nacional. Agora, pessoas do meandro esportivo, da Rede Globo e etc, tiveram também o mesmo poder de insuflar essa situação, corroborados aí pelo movimento que estava já implantado dentro do Corinthians, e fizeram e chegaram ao ponto que chegaram do profissional ter que abandonar seu local de trabalho. Mais um detalhezinho, o que eu estou dizendo aqui não é só para o Corinthians não, hein? Estou dizendo para todos. Palmeiras, São Paulo, Santos, todos os clubes de futebol, sabe? Porque com certeza existem grupelhos como esses, ou como esse, dentro do teu clube também. Dentro do time que você torce também. E eles também estão lá. Eles estão por aí, em toda a sociedade, procurando instituições para se instalarem dentro delas, para criar factoides, para criar histórias como essa e para fazer aumento de poder. Porque cada um desses, como o técnico Cuca, deixou o cargo, se sentiu tão massacrado, tão pressionado que foi obrigado a sair. Esse movimento mostra o poder que eles têm. Eles demonstraram aí o poder, com a ajuda da imprensa. Botaram lá um cartão de visita. Ó, estamos aqui, viu? Estamos aqui, nós somos o grupo não sei o que aí, certo? Vão começar a fazer os justiçamentos aqui e ali. E, quando se sentirem já grandes e mais poderosos, vão se voltar contra a sociedade. Mais especificamente contra os homens, contra os heterossexuais, contra essa gente aí, eles vão se voltar. Vão se voltar contra nós. E isso é fácil de entender. E isso é fácil de compreender. É preciso nesse momento que o Ministério Público, é preciso nesse momento que a sociedade em geral põe a mão na consciência e observe, e haja, e cobre responsabilidades por isso que também aí aconteceu. É de menino que se torce o pepino, já dizia minha mãe. E mais um recadinho aqui, viu? Respeito às minas. Respeitem as leis. Lavem a boca antes de falar em democracia. Porque vocês simplesmente estão copiando, estão sendo manipuladas pela democracia podre, doente que existe nesse país aqui e que não era para ser assim. Lavem a boca e antes de respeitar as minas, respeitem as leis. Obrigado a todos. Estarei de volta oportunamente. Até mais.